estraçalhar o espírito da paralisia, amém? Então, para nós meditarmos aqui, eu quero trazer um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, e versículo 1, que é o texto que a gente já sabe de cor e salteado, né? Ezequiel 37 é o texto mais lido da Bíblia. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção no texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, e vamos até o 10, tá? E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Da onde mesmo? Do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Ouvir a voz de quem? Versículo 6: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, se achegaram a cada osso ao seu osso. Versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9: e ele me disse: profetiza. Calma aí, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Ele está dizendo duas vezes, agora ele está dizendo novamente: profetiza. Diga assim: profetiza. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E versículo 10 para encerrar: e profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram-se, e se puseram-se em pé. Se puseram-se em pé, repete comigo: e se puseram-se em pé. Não, assim está deitado, fala mais forte: e se puseram-se em pé. Isso, um exército grande e extremo, amém? Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar para que Deus nos traga graça e sabedoria diante desta palavra, porque ela é forte, ela é poderosa, ela tem revelações infinitas que agrega ao nosso coração a coragem, o amor, a perseverança, a fé e com certeza a lealdade e a integridade ao nosso Senhor. Pai, por isso nós estamos aqui nos alegrando diante de Ti, Senhor, para Te adorar nesta noite, para que o Teu nome seja louvado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja exaltado todos os momentos, e que assim, ó Pai, nos conceda um pouquinho da Tua glória, para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos, ó Pai, viver e viver em abundância. Basta, Senhor Jesus, um toque das Tuas mãos e grandes milagres acontecem. Basta uma pequena palavra saída da Tua boca, Pai, e tudo se transforma, tudo se move. Basta o Senhor liberar nessa igreja, Pai, autoridade para profetizar, que grandes milagres vão acontecer, Pai. Não tem vale que vai fazer este povo parar.
Pai, em nome de Jesus, não tem vale que vai fazer este povo parar, mas pelo contrário, por meio da tua palavra, este povo vai mudar o vale. Este povo vai mudar o vale nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio, e assim eu te adoro, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Se assente. Vamos meditar um pouquinho no texto. Esse texto, conforme eu disse a vocês, se vocês lerem com muita clareza, vocês vão entender que esse texto ele traz uma grande revelação, e para o culto de hoje não poderia ser diferente. Novamente eu reforço, pena que quantas pessoas deixaram de vir hoje, né? Mas é o frio, né? Meu amigo Washington, te amo, cara. Você mora aqui no meu coração, viu? Muito feliz de ver você aqui. Eu fico muito alegre de poder contemplar a tua face nesta noite de quarta-feira, onde coisas extraordinárias vai acontecer na sua vida. Eu sei que no meio é um lugar desafiador. É no meio que acontece o desânimo, é no meio que acontece a incredulidade, que surge a incredulidade, é no meio que surgem as paralisias que nos impedem de caminhar, é no meio que muitas pessoas matam os vossos sonhos, matam os vossos projetos, é no meio que muitas coisas acontecem, é no meio que muitas pessoas até perdem a sua própria vida. Eu quero dizer para vocês que perder a vida sem cumprir o mandado, sem cumprir o chamado, sem cumprir a missão aqui na terra, realmente foi uma vida numa espécie de perca de tempo, ou seja, porque não validou aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu quero trazer a sua atenção para você entender que todos nós que conhecemos a palavra de Deus, ou seja, todos nós que frequentamos uma igreja, todos nós que entendemos o amor do Pai para conosco, nós temos uma missão nessa terra. E qual é a missão? É não parar no meio. A nossa missão é não parar. Olha só para você ver, quando o povo de Israel, quando o povo hebreu que estava saindo do Egito, ele chega diante do Mar Vermelho, Moisés se clama a Deus, fala: Deus, esse povo vai morrer, esse povo vai perecer, o que eu faço? E Deus falou com ele assim: Moisés, calma aí, eu não estou nem te entendendo, eu estou parafraseando, né? Deus te fala para Moisés assim: Moisés, mas eu não estou te entendendo. Diga a este povo que marchem. Mas marchar para onde? A palavra de Deus, quando ela é lançada para a nossa vida, quando Deus, ele fala assim, profetiza, quando Deus dá uma ordem para nós, nós temos que entender, que nós não precisamos entender, nós precisamos entender, que não precisamos entender o que Deus quer, nós só precisamos confiar no propósito. Olha só para você ver, quando aquele povo começa a se reunir, Moisés fala assim: vamos marchar. As pessoas aceitaram aquela voz de comando. Alguns aceitaram por medo, outros aceitaram por fé, mas aceitaram o comando. E aquele povo começa, então Moisés se estende o cajado, o mar se abre e eles passam. Eles não sabiam o que ia vir de acontecer. Eles não sabiam se Deus ia matar Faraó, destruir aquele lá, se ia abrir uma montanha, uma fenda na rocha, para que eles pudessem passar no meio. Mas eles sabiam que algo extraordinário ia acontecer, porque Deus ordenou que fizesse algo. Algo precisou ser feito para que o mar se abrisse. Algo precisava ser feito, algo foi movimentado, algo foi agitado para que o mar se abrisse e aquele povo pudesse passar a seco. Então, se a gente ficar de braço cruzado, se a gente ficar calado no meio do caminho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas nós temos que fazer o quê? Marchar. Marchar quer dizer caminhar. Eu preciso andar, eu não posso parar no meio do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora preste atenção, por que no meio? Na nossa primeira semana, nós vencemos o espírito do desânimo. Na segunda semana, nós vencemos o espírito
Qual foi mesmo? Hã? Você não está vindo às quarta-feira não, gente? Né, Malu? É? Gente, o primeiro foi o espírito do desânimo, depois a incredulidade, e hoje nós estamos aqui para esmagar o espírito da paralisia. Olha só para você ver que cenário é esse que Ezequiel encontra. Ezequiel, ele estava junto com os israelitas, junto com o povo de Deus, exilado na Babilônia. Ele estava vivendo um caos. Ele estava olhando para a humanidade, ele estava olhando para o povo hebreu, o povo de Deus, e o povo de Deus estava morto espiritualmente, Caio. Aquele povo perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a convicção, perdeu o pertencimento a Deus, que Deus seria capaz de cuidar deles novamente. Eles estavam literalmente mortos, ou seja, espiritualmente mortos. Mas Deus então chama Ezequiel e leva ele para um lugar de destaque. Qual lugar de destaque é esse? No vale. Por que no vale, pastor? Porque no vale é o lugar que todos param no meio. No vale é o lugar que todos se paralisam. No vale é o lugar onde todos têm medo. Quando fala vale, o próprio nome já traz medo. E por que isso? Porque no vale é o lugar mais intenso. Vale é lugar de guerra, vale é lugar de confronto, vale é lugar de usar a voz, usar a autoridade, usar a palavra de Deus. E Ezequiel está justamente na onde Deus toma o espírito e o leva e coloca em um vale de ossos secos. E quando ele chega ali, ele olha para aqueles ossos, e a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Ossos secos, quando um cadáver morre, ele, durante um período da sua decomposição, eles ainda ficam conectados por alguns ligamentos. Durante um período ele ainda fica. Mas quando a Bíblia fala de ossos sequíssimos, é porque já teve muito tempo que esses ossos estavam mortos. E sabe o que acontece? Já não tinha nenhuma conexão. Tanto é que o próprio texto, Deus é tão cuidadoso nos detalhes, que quando ele manda Ezequiel profetizar, ele fala que vai haver ligamentos, ele fala que vai haver nervos, ele fala que vai haver carne, que vai haver músculo, que vai haver pele, que vai haver tudo. E tudo se formou, mas ainda faltava algo: o espírito de vida. Eu quero dizer para vocês que no meio é onde muitos morrem. Vou dar um exemplo para vocês. O povo hebreu, saindo do Egito, entre o Egito e entre a terra prometida, estava o deserto. O deserto estava na onde? No meio. Entre uma extremidade e a outra está o meio. O deserto estava no meio. Eles estavam saindo do Egito para a terra prometida, mas no meio aquele povo se entrega ao desânimo. Eles falam assim: melhor é se nós estivéssemos lá no deserto, melhor se nós estivéssemos lá no Egito, melhor se nós estivéssemos lá servindo o faraó, porque lá pelo menos comia pão, né? Com coisa, se estivesse faltando alguma coisa para eles. Então eles começaram a olhar o quê? Começaram a olhar para trás. Eles se entregaram à incredulidade. Sabe qual que é a incredulidade? O pessoal chega e fala assim: olha, lá tem gigante, nós vamos vencer, nós vamos ganhar essa guerra porque Deus está conosco. Não vamos inventar essa guerra não. Vamos entrar nessa aqui, não, melhor nós vamos morrer. Então nós morrer, vamos voltar para trás. Ou seja, tudo para eles era voltar para trás. Ou seja, eles estavam a um passo da terra prometida. Eles estavam a metros, talvez a quilômetros de distância da terra prometida, mas muito próximo. Já conseguiam visualizar a terra prometida. Mas eles temeram. Eles temeram um Deus que destruiu o Egito. Eles temeram um Deus que matou toda uma estrutura de pessoas. Mas lá no deserto, com as 10 pragas, eles temeram. Eles não temeram isso. Eles temeram o gigante, mas não temeram esse Deus que fez tanta coisa no meio do caminho e trouxe eles até a terra prometida. Eu não posso falar que eles temeram quando o mar fechou, porque nesse momento o mar ainda não tinha sido aberto. Só para você entender. Agora veja só o que é interessante nisso aqui.
eles se cederam, eles se entregaram à incredulidade, se entregaram ao desânimo, se entregaram à paralisia, se paralisaram por causa das palavras que eles ouviram. E o que acontece? Não entraram na terra, voltaram para o deserto. No deserto, todo aquele povo morreu, somente a geração mais nova, todos os adultos daquela geração morreram, somente a geração mais nova foi que cresceram, agora já sendo liderado por Josué e Caleb, e conseguiram então entrar na terra prometida. E Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Agora, pastor, por que isso? Porque nós precisamos reagir com as situações. A Bíblia não diz que nós devemos ficar parados. Quando Deus coloca Ezequiel naquele vale de ossos secos, a Bíblia diz que Deus não falou só entra no meio do osso seco, sai chutando, pisando em cima. Não, Ele falou assim, ó, entra e caminha ao redor, faça o reconhecimento, olha a estrutura. Que situação é essa que você está vendo? Eu estou vendo ossos sequíssimos. Eu estou vendo situações que não tem como ser o contrário. Para a lógica humana, eu olho e estou vendo ossos sequíssimos. E esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Ele mesmo não poderia afirmar que aqueles ossos poderiam viver, mas ele fez o quê? Com a sabedoria, ele transferiu essa responsabilidade para Deus. Tu sabes, Senhor. Se o Senhor quiser, pode sim. E aquilo estava representando o quê? Estava representando o povo de Israel. Mas eu quero dizer para vocês que não estava representando só o povo de Israel, estava representando muitos nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que estão como aqueles ossos secos, talvez sem vida, talvez sem esperança, talvez sem fé, talvez sem credibilidade espiritual. E eu não estou falando credibilidade da parte de Deus, não, credibilidade da sua parte, porque você não sabe o poder que você tem. E você muitas vezes está parado no meio do caminho, olha para um lado, olha para o outro, e nada parece dar certo, não tem saída, não tem jeito, e você pensa em parar. E eu quero dizer para você que Deus colocou Ezequiel justamente para ele visualizar aquele cenário que estava diante dos teus olhos. Pessoas mortas, ossos sequíssimos. Tem situação em nossas vidas que nós precisamos nos atentar, porque a pior morte, amados, não é a morte física. A pior morte que se tem é a morte espiritual. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Uma certa vez Jesus estava pregando em uma casa, e a Bíblia diz que a multidão era tão grande, tamanha, que tinha pessoas assistindo ele falando pela janela, tinha pessoas na porta, tinha pessoas do lado de fora. Na época não tinha telão para colocar lá de fora, então as pessoas ficavam tudo querendo ver Jesus. E sabe o que acontece? Acontece algo naquele momento. Chega ali alguns rapazes e quer colocar, um paralítico na presença de Jesus. E ele sobe no telhado, abre o telhado e desce aquele paralítico até na presença de Jesus. E Jesus olha para ele. Todos olharam para aquele homem e viram o quê? Uma paralisia. Todos olhavam para ele e viam o quê? Aquilo que os olhos humanos vê: um homem paralítico, um homem doente. Mas Jesus chegou para ele e falou assim: filho, os teus pecados lhe são perdoados. O que acontece? A paralisia dele não era algo físico, era algo espiritual. E Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele libera uma palavra profética sobre as nossas vidas, Ele não está querendo saber se está doente, Ele não quer saber se você está quebrado, Ele não quer saber se você está falido, Ele não quer saber se você está divorciando, Ele não quer saber nada disso. Ele só está querendo falar assim: usa o poder que eu soprei dentro de você. Respira fundo, Senhor. Mais uma vez. Você respirou? Então você está vivo. Então você está vivo. E se você está vivo, você pode mudar. Deixa eu falar para você, Deus me trouxe aqui hoje, foi para dizer para você que esse vale não é o seu fim. Deus me trouxe aqui para dizer que esse vale que você está atravessando, que você está olhando para esse monte de ossos secos, ei, deixa eu falar para você, isso não é o seu fim. Este vale não pode mudar você, mas você tem o poder de mudar este vale.
Preste bem atenção, este vale não pode moldar você, este vale não pode paralisar você, este vale não pode fazer nada contra você, mas você tem o poder de mudar este vale. Profetiza. Profetiza. Ele só disse: profetiza. A Bíblia diz que ele olhava para um vale de ossos secos, e Deus estava falando assim: Ezequiel, eu não estou falando para você enxergar esses ossos secos, eu estou falando para você olhar para o futuro. Talvez o momento agora, você está olhando, realmente parece que não tem vida, parece que não tem jeito. Por quê? Porque a minha presença ainda não está nele, o meu espírito ainda não está nele. Talvez você está tentando suportar no vale sozinho. Talvez você esteja tentando suportar no vale sozinho, achando que você é capaz, achando que você não precisa de ajuda de ninguém, achando que você é autossuficiente. Deixa eu falar para você, isso é só orgulho. É um orgulho que precisa ser quebrado dentro de nós. Todos nós carregamos este orgulho. Quando a gente chega no deserto, quando a gente chega no vale, sabe o que acontece com a gente? Para a gente não dar o braço a torcer, nós geramos uma armadura. Nós entramos dentro de uma armadura, sabe? Sabe o que a armadura é essa? Ninguém me toca, eu sou invencível, ninguém me toca, ninguém vai colocar o dedo no meu nariz, ninguém vai falar contra mim. As pessoas vão ter que me respeitar, porque agora eu estou dentro de uma armadura. Só orgulho, Malu, só orgulho. E onde há orgulho, não há presença. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel pecou, falhou, errou, foi avisado, foi aclamado, Jeremias foi, coitado, quase se arrebentou para pregar para aquele povo, para se converter, e eles não se converteram, foi para a Babilônia. E aí coloca a culpa em quem? Em Deus. Deus nos abandonou, e agora veste uma armadura. Nós vamos servir agora este povo aqui, nós vamos servir os babilônicos, nós vamos para aqui, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos morrer aqui no vale. No vale. Deixa eu falar um negócio para você. Se você está no vale, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração agora. Se você está no vale, é porque Deus tem uma palavra dentro de você para ser liberada neste ambiente, neste vale, para mudar o cenário deste vale. Se por algum motivo você estiver no vale, este vale Deus não permitiu que você chegasse nele para você ser morto, para você ser destruído, para você ser paralisado, mas Deus te colocou neste vale para te usar, para você profetizar e mudar este ambiente pelo nome de Jesus. Vamos mais longe um pouquinho. Jó estava no meio do vale. E Jó, ele já tinha perdido os filhos, já tinha perdido a saúde, já tinha perdido os amigos. Os amigos estavam condenando Jó agora. E Jó está no meio. Lucas, Jó estava no meio do vale. E o que ele faz? A mulher chega para ele e fala assim: ô Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Sabe qual foi a palavra dele? Ele no meio do vale, ele abre a sua boca e fala: eu sei que o meu Redentor vive, e é Ele que vai me tirar dessa situação. Você está entendendo o que é isso? Parafraseando a oração de Jó, eu sei, a expressão dele: eu sei que o meu Redentor vive, e se Ele permitiu que eu estivesse aqui, Ele também é capaz de me tirar daqui. Ele é capaz de mudar este cenário aqui. Ele perseverou. Sabe o que nós não podemos fazer no vale? É parar, é ficar olhando para os ossos secos. Deus chamou Ezequiel e colocou ele no vale, sabe para quê? Para poder fazer com que ele enxergasse o futuro.
E ele fala assim: profetiza. E Deus deu instrução para ele: diz a essa situação. Você vai entender agora. Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, libera a palavra. Libera a palavra agora, Ezequiel, sobre essa situação que você está enxergando agora, sobre estes vales, sobre esses ossos mortos, secos, sequíssimos, onde não há vida, onde não há esperança, onde não há visão de futuro, onde está tudo interrompido, onde está parado, onde aparentemente está morto. E a Bíblia diz que Ezequiel olhou para aqueles ossos e profetizou. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou. E enquanto ele nem tinha terminado, olha só para ver o poder da palavra, nem tinha terminado ainda de profetizar. Ele diz que enquanto ele profetizava, ouviu-se um ruído, e os ossos começaram a fazer o quê? Ossos começaram a se conectar. Ossos começaram a se conectar. E de repente começaram a criar ligamentos. E de repente começaram a criar músculos, nervos sobre eles. E aí começa agora a vir a carne, começa a vir a pele. Mas eles estavam todos deitados, sem vida. Sabe por quê? A obra não pode ser feita de qualquer forma. Tem situação na nossa vida que nós usamos a nossa fé no meio. E sabe o que faz? A gente consegue até chegar num determinado ponto, mas daí a gente fala assim: não, agora não é mais possível. Eu acho que Deus já fez o que tinha que fazer até agora. Não tem mais jeito, não tem mais solução. É o fim. É o fim. Aí Deus vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, você parou de profetizar. Estou parafraseando. É a mesma coisa de Deus chegar para ele e falar assim: ô Ezequiel, você parou de profetizar. Profetiza! E Ezequiel, calma aí. Ezequiel ficou pasmado com aquilo que já tinha acontecido. Talvez nós pasmamos com aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando estava no vale, como parecia que estava a morrer, e Deus vê alguma transformação, e a gente pensa: oh, que bom. Mas não é isso que Deus quer. Deus, quando faz a obra, Ele faz ela completa. E Ele diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza o espírito de vida sobre eles. Sabe por que acontece? Não adianta você orar para Deus recuperar o seu casamento. Não adianta você orar para Deus recuperar a sua vida financeira. Não adianta você orar para recuperar os seus filhos, se dentro da sua casa não tiver vida. Deus, antes dele fazer você prosperar, antes dele colocar você num nível superior, antes dele colocar você num outro nível na sua vida, primeiramente você precisa entender que você precisa ter vida dentro de você. Tudo está dentro de nós. Nós precisamos colocar a presença de Deus dentro de nós. Quando nós colocamos a presença dentro de nós, tudo acontece. Tudo começa a se encaixar. Os nossos olhos começam a ser diferentes. A gente já olha para aquele vale e fala assim: não, vale, eu profetizo em nome de Jesus. Aí você começa a falar assim: não, eu tenho vida. Eu profetizo vida na minha casa, eu profetizo vida na minha esposa, eu profetizo vida nos meus filhos, eu profetizo vida nos meus negócios, eu profetizo vida. E Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, profetiza vida sobre eles. Aí então Ezequiel faz isso, e a Bíblia diz que a vida chegou. E quando a vida chegou, sabe o que acontece? Eles se colocaram em pé. Um grande exército se colocaram em pé. Sabe o que isso quer dizer? Porque tem muita gente que aparentemente está vivo, mas está morto, está deitado, está caído, está ferido, está machucado, está magoado, está ressentido, está cheio de traumas, está cheio de doenças, porque os traumas foram tamanhos que já explodiu na carne e está todo doente, tudo deitado. Mas eu quero dizer para você que quando a gente profetiza vida, algo extraordinário acontece. Quando a gente profetiza vida, nossa família, aqueles que a gente ora, aqueles que intercede, se coloca de pé. Eles ficam em pé, porque em pé é sinal de vida.
E quem está em pé, marcha. Quem está em pé não para. Quem está em pé caminha. Quem está em pé age. Quem está em pé reage. Quem está em pé movimenta. Não fica parado. Amém? Então nessa noite nós vamos fazer o quê? Profetizar. Essa noite nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar, mas com fé. Com fé. Com fé. Qual que é o vale que você está passando? Qual que é o vale? É o vale da escassez? Antes de você pensar nas finanças, olha para dentro de você. Talvez você esteja enfrentando o vale do egoísmo, do ego. Talvez você esteja enfrentando o vale da vitimização. Ou seja, está todo mundo contra mim. Está todo mundo errado. Só eu sou certo e o coitadinho que estou nessa situação. Talvez você esteja enfrentando isso. Talvez você está num vale que não consegue amar, ou talvez não consegue se sentir amado ou amada. Então primeiramente nós temos que profetizar na onde? Nós temos que profetizar vida. Porque quando nós profetizamos vida em nós, na nossa família, na nossa casa, sabe o que acontece? Nós nos colocamos de pé. E quando nós nos colocamos de pé, nós formamos um grande exército, um exército extremo. E Deus perguntou para Ezequiel: não posso fazer o mesmo com Israel? Eu não posso fazer o mesmo com Israel como fiz com esses vales? Dar vida, restaurar, dar visão. A pergunta: você, líder religioso, você não pode profetizar vida na sua igreja? Você, líder de setor, você não pode profetizar vida nos seus liderados? Ou você vai abandonar eles, vai deixar eles morrerem? Ou será que nós vamos cruzar os nossos braços e vamos deixar os nossos irmãos morrerem? Está na hora de profetizar. Fica de pé. Eu quero orar com você. Quero dizer para vocês que Deus está te dando duas opções hoje. Ou você aceita a morte dos ossos e fala que não tem mais jeito, ou você profetiza a vida. E eu digo a você, a opção que você tem hoje,